Olá, partners do nosso Meeting Educacional de Marketing e Finanças. Tudo bem com vocês? Gostaríamos de agradecer a presença de todos. Eu sou Fred Silveira, gestor comercial da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e um dos fundadores do Meeting. Esse evento pode ser definido como um espaço de conversas estratégicas entre essas duas áreas, com o objetivo de encontrar caminhos não só nesses setores, mas para a gestão das instituições de ensino. Para isso, temos a honra de contar com o apoio de marcas consagradas do mercado educacional, a quem agradecemos pela confiança. Foriés Soluções Financeiras, Yang, Brandil Consultoria Educacional, Fundacred, CRM Educacional, Grupo Cobrafix, QHMDS Seguros Educacionais, Qualinfo Tecnologia para Educação, Strix, Educação, Avaliação e Projetos, SafeTech, parceira Premier do Google for Education e Unibolsas Brasil. Em 2022, o maior fórum de gestores financeiros de educação do país e outra das nossas principais referências, o Financies, fará sua 15ª edição no Rio de Janeiro, nos dias 10 e 11 de novembro, na Universidade Veiga de Almeida, em Botafogo. O tema central do evento é algo extremamente atual e parte de todas as conversas, de norte a sul do Brasil: o futuro da educação pós-eleições, impactos nas finanças. Então, nada melhor do que fazer um aquecimento especial para esse evento que promete ser histórico. Bia Balena, reitora da Universidade Veiga de Almeida, anfitriã do Financies 2022, e Taiguara Langraf, presidente do Financies e vice-reitor da FECAP, serão os painelistas do nosso webinar de outubro. Na mediação do debate, teremos ainda o Júlio Borba, sócio da Lifelong Education e membro do Conselho Estadual de Educação de Pernambuco, e Luiz Paulo Bezerra, coordenador nacional de crédito educativo do Grupo Ser Educacional. A gente pede que vocês deixem seus microfones mutados. Quem quiser fazer perguntas ou comentários, fique muito à vontade para utilizar o nosso chat. O evento está sendo gravado e, posteriormente, será publicado em nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela presença e um ótimo evento a todos. Para começar nosso bate-bola, eu vou inverter aqui a lógica do cavalheirismo, Taiguara, com a anuência aí da professora Bia. Eu queria, Taiguara, que você começasse para aquele algum outro desavisado. Acho muito difícil isso pela relevância que o Financies tem, mas que você explicasse um pouquinho quem é o Financies, qual é o propósito, né? Colocasse todo mundo aí na mesma página e a gente, na sequência, aí conversa sobre o local, né? Que as coisas vão acontecer agora nesse 2022, apresenta a Universidade Veiga de Almeida e por aí vai a nossa conversa. Muito obrigado pela presença, Taiguara. Obrigado a você, Fred. Boa tarde a todas e todos aqui presentes. Também boa tarde, noite, manhã, enfim, não sei, né? Para quem estiver vendo depois de forma assíncrona no YouTube. Perfeito, perfeito. O Financies é uma grande confraria de executivos financeiros das escolas do Brasil do ensino superior, tá? É um fórum que foi criado pelo Adriano, tá? Dias Souza lá, que era na época da Unisul, ele mora em Florianópolis, e ele iniciou um movimento de integrar executivos financeiros de escolas, tá? E como ele mesmo conta, né, lá atrás, ele reuniu um grupo. O executivo financeiro, no geral, ele tem uma conotação mais sisuda, né, mais séria, etc, etc. E quando conseguiu reunir alguns no primeiro encontro, ele percebeu que era um público com uma carência, um interesse muito grande em trocar informações. Que é natural em várias áreas, né? Quando você está em posição de liderança, C-level, etc., existe a chamada solidão do poder, né? E aí, ao reunir esse grupo, houve uma troca incrível de informações entre as pessoas e, enfim, uma grande troca de soluções. E esse é o início do Financies, né? Depois foram ter edições, ano a ano, e o próprio Adriano, como fundador, ele sempre tirou a foto do grupo e é um barato, porque aí durante o evento ele vai mostrando a foto do primeiro encontro, que é uma foto pequenininha, até crescer, e dessa vez vai lotar a UVA lá com a Bia, com a nossa Bia Balena, que acabou de entrar. Oi, Bia, tudo bem? Tudo bom, professora? Oi, gente, tudo bem? Tudo jóia? Desculpa aí o descompasso, mas eu estava com 2 links errados.
Imagina, sem problema. Prazer enorme estar aqui com vocês. Olha só, gente, pela primeira vez eu vou estar num evento que eu vou falar para o Vianney escutar. Olha isso. Estou nem acreditando, Vianney. Muito bom. Fred, você quer eu vou devolver a palavra, tá, para retomar com a Bia. Pode ser? Claro, claro. Professora, muito boa tarde, né? A gente estava aqui nas considerações iniciais. Eu pedi para o Taiguara fazer uma rápida retrospectiva, se é que alguém não conhece o Financis, mas às vezes conhece o Financis, não conhece a história, né? E estava contando sobre a foto, né, que o Adriano sempre tira em todas as edições, como ela está crescendo. Eu mesmo participei de um evento que foi em Fortaleza, e lá precisou de um drone, né, para poder tirar essa foto, né? A foto estava grande mesmo o público, né? E aí, professor, eu acho que seria legal também mais ou menos nesse mesmo viés aí, se a senhora pudesse falar um pouquinho para a gente sobre a UVA, e depois, né, na sequência, a gente faz aí o encontro, né? Como é que essas coisas se encontraram, como é que foi a ideia do Rio de Janeiro, um pouquinho aí dos bastidores, para a gente, na sequência, enveredar aí pelo conteúdo desse evento maravilhoso. Seja muito bem-vinda, professora, uma honra. Legal, obrigada, gente. Uma honra estar aqui para mim estar aqui, em nome de todo mundo da Universidade Veiga de Almeida, né? Eu já dou a vocês as boas-vindas ao Rio. Alguns aqui eu conheço bem, o Vianney, estou vendo a Dani, da Unifeob, estou vendo o Eduardo, que eu tenho que falar o teu nome mais, né, do nome assim, mais formal, mas assim, uma honra enorme estar aqui e ainda mais convidado por vocês e pelo Taiguara, né? A UVA é uma universidade que esse ano está fazendo 50 anos, né? E o evento que vai acontecer lá agora em novembro, né, vai ser para nós assim a apoteose, né, das comemorações dos 50 anos. Então, ter vocês juntos para a gente brindar, né, uma instituição que faz 50 anos vai ser assim super motivador e super emocionante para nós, né? Nesses 50 anos, a UVA, que nasceu originalmente numa sala de catequese pelos fundadores, né, passou por várias mudanças até chegarmos na configuração que a gente está hoje, né? E hoje nós temos 4 campi, 3 no Rio e 1 em Cabo Frio, que pode ser a dica para o próximo Financiers, que é uma região lindíssima, né? E o evento vai acontecer no campus mais novo da Veiga, né? Que é o campus Botafogo. Fica realmente numa região privilegiadíssima. Os outros campos são na Barra da Tijuca e na Tijuca, no Maracanã, né? E Botafogo é a nossa menina dos olhos. A gente está realmente aprontando, né, um campus muito moderno e eu brinco assim que ele tem um quê de Sorbonne, porque do lado de fora ele é bem vetusto, porque ele era uma escola de freiras, né? E do lado de dentro a gente colocou assim tecnologia de ponta, colocamos laboratórios muito interessantes, né? Que é também o fruto de uma inovação que a UVA fez, que foi a criação de espaços multidimensionais para os cursos híbridos da universidade. E esses cursos híbridos são híbridos de verdade, não é um pouco online e um pouco presencial. Cada disciplina tem uma parte de presencialidade, uma parte de virtualidade, né? E essa inovação ela tem que ser refletida do ponto de vista físico. O aluno tem que sentir proximidade, pertencimento, né? Porque durante um bom período ele conhece o professor só como nós estamos aqui agora, mas depois ele vai para a parte prática, né? Para a parte física. E é ali que ele precisa se encontrar. Então, a gente fez uma série de espaços, né? Inclusive espaços de descompressão e tal. E vocês vão poder conhecer tudo isso. A gente está planejando dois tours, né? 2 momentos de turismo que a gente vai poder fazer, então, essa ronda. Não é nada de especial que cada universidade de vocês não tem, porque cada um tem a sua particularidade. Mas esse vamos dizer assim, o que eu chamo de o nosso plus para tirar nota 5 em todas as avaliações que a gente faz, sabe? E aí a gente compartilha com vocês. E são espaços interessantes,
são novidades que nós estamos trabalhando e vendo também se elas vão dar certo ou não, sabe? Mas desde o princípio envolvendo muitos alunos na construção desses próprios espaços. Só para vocês terem uma ideia, uma das inovações que a gente está trazendo é que a gente tem professores cegos, PCDs, né? Professores PCDs cegos e alunos e professores PCDs de locomoção. E foram eles que determinaram como que aquele espaço seria mais agradável, a ponto do nosso laboratório de 3D, de impressora 3D, ser quem imprime as plaquetas de identificação dos lugares. O professor que é PCD, que coordena essa digitalização, sabe? Então, assim, são detalhes, e eu sou uma pessoa muito ligada em detalhes, eu sou mineira, o mineiro é barroco, né, cheio de teretetê, então, muito ligado. Então, são detalhes que eu espero que sejam vistos por vocês e que a gente tenha, assim, muito prazer em receber as pessoas para que elas compartilhem conosco desses detalhes, né? Então, finalizando, a UVA está super animada com esse evento. O Rio, vocês sabem, é um lugar que dispensa apresentações e comentários, mas que, por ser em Botafogo, por estarmos num ambiente mais controlado, eu queria só reforçar isso, que, às vezes, a minha mãe me telefona, minha mãe mora em Juiz de Fora, ela diz assim, o que está acontecendo nessa cidade? Eu falo, mãe, não sei. Não, porque tem um tiroteio, porque tem polícia. Mãe, eu não estou vendo nada, aqui está tudo bem. Né? Então, os lugares que a gente vai estar não são lugares conflagrados, certo? Então, vocês podem ficar super tranquilos que vocês vão ter uma visão e uma experiência a melhor possível. Evidentemente, o Vianney, um cara abastado como não vai vir com ouro, com a corrente de ouro, com o relógio de 100 mil dele. Vai vir mais simplesinho, Vianney, porque isso em qualquer capital do mundo está sujeito a alguém olhar e ficar com inveja de você e querer tirar seu relógio de 100 mil, entendeu? Para comprar um apartamento. Mas, geralmente, a gente vai garantir para vocês, assim, todo o aparato, né, tecnológico, logístico, para que vocês se sintam muito à vontade, né, numa cidade como o Rio de Janeiro. Que legal, professora. Taiguara, eu estou aqui correndo um risco enorme da minha pergunta ser uma pergunta assim, quase estúpida, porque depois de toda essa, né, assim, tem uma questão dos 50 anos, tem a instituição, tem o Rio de Janeiro, etc. Mas eu vou me aventurar. Taiguara, como é que surgiu a ideia de ser no Rio? Conta aí, eu gosto dos bastidores aí. Conta aí né? Assim, como é que foi a ideia? Como é que você chegou na UVA? Conta pra gente essa história aí, Taiguara. Com certeza. Aliás, o mais legal é saber desses detalhes, né, Bia? Antes da pandemia, tá? Nós tínhamos recebido aqui em São Paulo, na FECAP, uma edição do Financis, tá? E estávamos fazendo planejamento, né? Nós como anfitriões, e, então, discutindo com o Adriano, com o Jefferson Vinhas, então presidente do Financis, né? Sobre como seriam as próximas, né? A gente foi organizando, etc. Eis que, até por consenso, né, do grupo, Rio é maravilhoso, né? Uma cidade linda, etc. As pessoas ali em volta super interessadas em fazer no Rio de Janeiro, um grupo de patrocinadores também, de participantes, fornecedores, etc. E eu falei, vamos fazer então no Rio. Que bom. Ok. E aí veio a pandemia. Tá? Veio a pandemia, aí com a pandemia nós mudamos o formato do evento, tá? Então, a reunião clássica dos financeiros, né, para trocar ideias, debater sobre dores, sentimentos, etc., migrou para o mundo online, como a gente está fazendo agora. Aconteceu, teve um volume muito maior de participação de público, o que é bem comum, né, em termos de eventos online versus presenciais, dada a facilidade de acesso. E eis que fizemos uma versão híbrida em Sorocaba, tá, no ano passado. Foi um movimento razoavelmente arriscado, porque algumas instituições tinham voltado a ter aulas, outras não. Algumas instituições interessadas aí em ter retomada, outras fechadas, comércio ainda com definições, não se tinha certeza com relação
a situação da pandemia, e aí nós fizemos o seguinte, como tinha um grupo muito interessado em retomar o presencial, né, muito interessado, a gente falou com o professor Profeta, o reitor da Uniso em Sorocaba, fizemos a visita a ele, e recebeu o evento do ano passado, foi incrível, tá? Com um grupo, né, de praticamente 200 pessoas, a gente ficou até surpreso aí com o volume lá, o auditório ficou lotado, né, e muita gente online também participando. Tá? Eis que, com o sucesso, né, a gente falou, bom, ano que vem a gente acredita que teremos a situação de contato social e físico regularizada, né? E em regularizando, qual a melhor posição possível local para a gente fazer um evento no Brasil? Gente, no Rio de Janeiro, eu sou paulistano da Gema, tá? Mas vamos admitir que não tem igual, a cidade é linda, né? Maravilhosa, pessoas que recebem super bem, e eis que, em diálogo com o Adriano, fui, enfim, alçado a presidente do fórum no evento de Sorocaba, tá? Eu participo do Financis faz alguns anos, é um espaço incrível de troca, de aprendizagem, enfim, eu, como gestor financeiro da FECAP, aprendi muito lá, troco ideias, soluções, né? O que tem de fornecedor que adoraria estar naquele grupo de WhatsApp, né? Porque a gente lança ali, olha, comprei o RP tal, o que vocês acham? Gente, ali é a real, tá? E um troca com o outro. Poxa, estou precisando fazer um crédito X. Quem pode trocar comigo alguma fonte de financiamento, etc. Então, é muito aberto. É muito bacana, né? Enfim, aí nós fizemos, então, uma análise, né? Talvez nem a Bia saiba desse detalhe em particular, tá? O Adriano foi lá e falou, tá, agora, a gente precisa agora identificar uma instituição. Eu falei, tá bom. No passado, a gente tinha pensado em fazer lá na Barra, Rio de Janeiro Barra, porque é praia, né, ali perto, o pessoal ficaria mais confinado do ponto de vista de se dedicar ao evento, porque teria menos saída, tá? O pessoal acha que financeiro é só sisudo e sério, mas o pessoal gosta de festar bastante, né? E aí, falando, bom, vamos para a Barra. E aí, discutindo com a Beth Guedes, que ela inclusive mora na Barra, falou, olha, é legal, tá, fazer alguma escola da Barra, mas aí vai ter um público que vai querer sair da Barra e ir para outro lugar, vai ficar mais distante, né? Chegar é mais difícil, tá? Então, vamos pensar em alternativas. Falei, vamos pensar em alternativas, né? E aí, usando o Google primeiro, a gente mapeou todas as, sério, Google Maps, todas as instituições de ensino no Botafogo, que é o melhor bairro, né? Botafogo, aquele eixo, Flamengo-Botafogo, perto do aeroporto, é um espetáculo. E aí, olha só, nossa, conhecemos pessoas nesse lugar, que no caso era a Bia e o Zé Maria, né, que trabalha com a Bia, né, aí na Veiga de Almeida. E aí falamos, vamos entrar em contato, porque a gente tem aqui a localização excelente, melhor. E foi no primeiro chute, primeira tentativa, tá? Primeira conversa, foi muito prático. WhatsApp, Zé Maria, Bia, vem cá, vamos conversar. E foi muito rápido o processo. Eu fui com o Adriano até o Rio de Janeiro, a gente ficou hospedados aí no hotel próximo à Veiga de Almeida, né? Tem o Mercury aí perto, e aí a gente ficou surpreso com esse aspecto de um campus novo, mas que tem esse ar de escola de freira, de padre e tal, né? É muito gostoso. O auditório tem cadeirinha de madeira, tem um pátio, gente, enorme no Botafogo, não faz sentido, com todo respeito, Bia. Você chega, você fala, nossa, como assim, tem um pátio? Estou até ansioso para saber como vai ser o happy hour do evento, Bia, naquele pátio. E tem um rooftop, né? E tem um rooftop com vista para o Cristo, é muito legal. Gente, aquilo é espetacular. E aí tivemos a conversa com todos lá do campo, fomos absolutamente bem recebidos, e aí não teve muito erro, né? É aqui. Enfim, tivemos a super recepção calorosa, estamos aí em vias de fechar todos os detalhes do evento, né? Já está praticamente tudo encaminhado, programação pronta, e etc. E a gente está realmente muito engajados aí para fazer uma experiência memorável. E, Bia, eu já anotei aqui o Cabo Frio, viu? Porque eu fiz uma promessa de campanha. Posso te contar a promessa de campanha? Acho que eu te falei naquele dia do almoço, com Arapuã, mas cada Financis num ponto muito legal do Brasil, né? Sem demérito para São Paulo, Brasília, nenhum, tá? BH, mas tendo uma praia, tendo um lugar legal para as pessoas também interagirem, faz parte do evento,
Então, Cabo Frio dá para ficar hospedado em Búzios, em Araruama, dá para ficar muita coisa. Cabo Frio é estratégico. Vamos pensar isso para os Fica a próximos. dica, vamos pensar. Olha aí, já estamos aqui falando de tendências, que Tá maravilha. Bom, então, as razões, assim, por isso que eu brincava, né, com a pergunta, imagina, né, cheio de razões maravilhosas, né, o lugar, a instituição, etc., mas tudo se conectou para que nos dias 10 e 11 de novembro, então, né, quem ainda não se inscreveu, financies.com.br, né, garanta a sua inscrição. E aí, como o Taiguara mencionou, tem uma programação incrível, né? Porque o Financies, eu já participei já tive a oportunidade de participar de vários deles, ele tem vários eixos, né? Tem essa coisa que o Taiguara e a professora Bia já passaram aqui, ó, o Luiz colocou aí no chat o link, tá? Para se inscrever. Então, tem um eixo ali que é o eixo da troca, que é o eixo do networking, que é o eixo... E tem uma coisa, né, Taiguara e professora Bia, nem sempre ele aconteceu dentro de instituição de ensino, e eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso fantástico, assim, né? Dá um toque muito especial para o evento. Mas ele tem, obviamente, um viés de conteúdo, né? Então, montaram uma programação fantástica. O tema, acho que ele é muito atual, e imaginem 10 e 11 de novembro, né? Com as eleições já resolvidas, já definidas, a gente vai poder ter esse grande... Não é nenhum sinal, né? A gente vai ter já essa definição para poder falar, argumentar, etc. Mas no meio de tudo isso tem toda uma programação, e é essa que eu queria bater com vocês, né? E aí eu vou trazer aqui os temas, as pessoas, e aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Dessem aí o famoso spoiler, né? Daquilo que vai acontecer, né, nessa programação. A gente começa, então, lá no dia 10, né? No dia 10 de novembro, depois da recepção e da abertura oficial, que será a nossa dupla aí que irá fazer. A gente tem o primeiro momento aqui de conteúdo, que é o futuro do trabalho nas instituições de ensino. Quais os papéis e competências? Com o professor Luciano Sattler, reitor do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks. Então, queria que vocês falassem um pouquinho para a gente, né, da expectativa aí para esse momento que começa aí a parte de conteúdo do Financies. Perfeito. Se vocês ainda não viram uma palestra do Luciano, é uma bela de uma oportunidade. Quem já viu, certamente vai estar presente, né? Ele é estudioso, né, de tendências em educação, fez doutorado aqui na FEA-USP, num período parecido com o meu, né? Tem aí, enfim, anos e anos de janela no setor, né, na gestão universitária, etc. Ele tem uma sutileza para tratar desses temas, e a provocação desse momento, tá? Qual vai ser o papel nosso, enquanto nós executivos, ok, financeiros, qual vai ser o papel dos professores, dos tutores, do corpo técnico administrativo em geral, numa situação nova, tá? Com mudanças de tendência absolutas aí, enfim, o mercado mudando, os papéis das pessoas mudando, tá, e como eu me encontro nisso e quais competências eu, enquanto trabalhador, executivo de uma instituição de ensino, preciso desenvolver para lidar com esse mundo novo. Tá? Então, essa vai ser a temática principal, justo com ele, tá? O Luciano, que adora trabalhar tendências e faz pesquisas super sérias. Esse é o desafio dele, e tenho certeza que ele vai fazer um encaminhamento aí com a qualidade que a gente está acostumado. Aqui com a programação também, dando uma olhadinha. Sabe o que eu achei mais legal dessa temática? Que assim, ó, olha que curioso, né? Nós somos instituições que preparamos para o mundo do trabalho, né? Mas a gente não pensa para olhar para dentro, né? Como é que está o trabalho nas nossas instituições, sabe? Então, eu achei super legal, porque, assim, eu nunca participei de nenhum evento em que a gente, formadores de mão de obra, né, fizesse uma meta-análise daquilo que a gente é, né? Da mão de obra que está conosco, né? Então, eu achei, assim, um tema super pertinente e super interessante. Eu estou muito curiosa para ver o que vem por aí, sabe? Viu, Bia? Esse tema foi inspirado no bairro do Botafogo. Estava com o Adriano discutindo, tá? Ah, aí, é?
Exatamente, a gente fez Pelo menos uma coisa boa, o Botafogo dá para vocês, uma inspiração, porque para nós só dá dor de cabeça esse time. Estou falando do time. Botafogo, o time, né? Muito bom. Bom, e aí na sequência, né, a gente tem um outro momento que assim, é um momento, me parece ser bastante importante aí, né, do evento, olhando para a temática, que é a educação pós-eleições, né, com o Eduardo Parente, que é presidente da Edux. Acho que vai ser um momento também, assim, de muitas reflexões, né, para poder trazer um pouco daquilo que o evento em si, né, se propõe a trazer. Por isso que eu estou fazendo uma leitura, Taiguara e professora Bia, não sei se eu estou correto, de que esse aqui é um dos momentos principais aqui da programação, né? Fala um pouquinho para a gente. Já vai ter o cenário, né, já descortinado, né? Eu acho que vai ser assim, vai ser um belo momento para a gente fazer primeiro um exercício, né, de futurologia, adivinhação, porque a gente nunca sabe, mas eu acho que é um momento alto mesmo, realmente, né? E eu acho que o Eduardo vai ser um excelente, né, ponto para trazer alguns insights para a gente pensar também, né? Sem dúvida, né, Bia? O Eduardo uma liderança de uma operação enorme, né? E com um background incrível também, né? Seja de estudo, seja de experiências em outros setores, etc. Eu entendo que é uma pessoa bem capacitada aí para fazer essa leitura de cenários e trazer para a gente essas provocações. Então, aqui é um embarque, de fato. A gente vai falar sobre papel antes com o Luciano, sobre os nossos papéis e competências, e aqui o embarque nessa discussão sobre o Brasil do futuro, né, com as eleições aí encaminhadas. Tá? Então, aqui já tem uma questão mais pragmática também de trazer o executivo tratando são temas gerais, né, vamos dizer assim, mas já trazendo com um aspecto mais concreto em termos dos impactos que nós vamos ter na operação logo depois. Tá? Então, acho que isso é uma reflexão importante. Maravilha. E aí eu quero, saudando aqui a presença do nosso mediador oficial aqui, eu quero contar uma história também, uma historinha rápida, que olhando aqui para a programação, né, do Financis, o primeiro momento assim, de conteúdo que abre à tarde é um momento, Taiguara, eu já te falei isso, né? Eu falei isso no conteúdo que a gente gravou, né, semana passada. Daqui a pouco mais eu vou anunciar aí que tem um conteúdo muito bacana que a gente vai disponibilizar aí na próxima semana. Esse momento, que é a dinâmica de grupo, esse foi um momento que nós, do Meeting, nós nos inspiramos, né? E agora fazer aqui o nosso jabá institucional, né? Agora nos dias 19 e 20 de outubro, semana que vem, né? Estamos aqui na reta final, os preparativos aí. Estaremos lá em Recife com o nosso Meeting Experience. E lá a gente tem um primeiro dia de uma série de painéis de formatos variados, né? Para a gente fugir um pouco daquilo que né, assim, as palestras e tal. A gente propõe aqui trazer um storytelling parecido com o que a gente vem trazendo nas nossas temporadas aqui de webinars. E no segundo dia, o nosso momento Meeting Maker, e aí eu queria passar a bola saudando efusivamente a presença do nosso querido Júlio Borba, que vai estar à frente desse momento. A gente vai ter o nosso momento Meeting Maker, quando a gente fez uma mistura aí, pegou um pouco de Financis, um pouco de The Voice, um pouco de Hackathon, fez uma mistura lá para a gente poder ter um momento de mão na massa mesmo, né? Um momento em que algo é construído, e não só construído, mas que as pessoas possam levar para casa. Júlio Borba, meu querido amigo, fala aí para a gente desse momento, e aí a gente já passa a bola, né, para o Taiguara e para a professora Bia para falar um pouquinho sobre o que eles estão preparando aí para essa dinâmica, porque de repente, Júlio, a gente pega aí mais alguma ideia, alguma coisa que a gente implementa já semana que vem. Vamos trocar figurinha, né? Taiguara, eu tô sentindo na pele o que é montar um negócio desse, viu? Olha, é muita reunião de alinhamento, é muita expectativa de todos diante dessas estações que a gente está criando. Na verdade, a gente vai fazer algumas estações, não é, com temas variados, e todo mundo vai ter uma rotação, né? E aí vamos fazer essa rotação, depois a gente vai ter um insight bem legal, eu acho que todo mundo participando, né? Trazendo o público a participar, não é? É uma proposta de metodologia ativa durante todo o evento.
Então, o evento inteiro baseado nisso, né? Mas eu juro por Deus que estou sentindo na pele, queria saber o que é que você vai fazer por aí. Boa tarde, professora Beatriz, também. Estava escutando vocês aqui no paralelo, mas estava saindo de um compromisso aqui. Mas o que é que você vai aprontar por aí, amigo? Olha, aprontar é com a gente, viu, Júlio? Dá trabalho, mas é bom, a gente gosta, né? É muito bom, tá? Eu já tinha participado, enfim, de algumas dinâmicas, era o Jefferson quem fazia a condução, tá? Jefferson Vinhas, foi presidente do Financis, e nas últimas edições eu tive a honra de conduzir esse momento. É a aplicação, tá, de um estudo de caso, cuidadosamente elaborado, contextualizado com o tema do evento, com o setor, tá, em que formamos grupos com os executivos financeiros e lideranças presentes para encaminhar soluções práticas para os problemas das instituições, tá? Então, por exemplo, no ano passado, eu desenhei o estudo de caso, tá? Eu faço essa aplicação na graduação em administração, atuo em outras frentes, aí numa linha mais pesquisa, né? Com relação a casos de ensino. E aí eu produzi, né, um caso sobre a questão das fintechs. É cooperação ou é competição? E eu usei o modelo teórico do Michael Porter, de cadeia de valor, para que os grupos identificassem na cadeia de valor da instituição onde caberia a presença de fintech ou não, seria algo orgânico. E isso gerou insights incríveis ao longo de todo o evento. Tá? Aí os grupos se reuniram, tomamos o cuidado de evitar ter muitas pessoas ou pessoas da mesma instituição para gerar conhecimento, e dali pronto, ali sai formação de novos laços, novas redes de relacionamento, networking, etc, etc, etc. A tal ponto que, na última dinâmica de grupo, na hora da apresentação dos resultados, que tem a competição de quem vai ganhar, etc., depois vai ter o happy hour, está todo mundo se conversando como amigos. Então, é um indutor de relacionamento legal, além de ter encaminhamento de soluções práticas. Então, você vai estar, na real, tendo uma consultoria múltipla com relação a problemas concretos, de gente muito competente. O público do Financis é formado por pessoas com nível excelente, tá? Então, esse público vai encaminhar soluções, vai apresentar e depois a gente disponibiliza para os presentes. Tá? Então, é um presente, tá? Para que todos possam aí refletir nas suas próprias operações. Então, essa aí é algo que eu estou desenhando, não posso dar spoiler ainda nesse caso, Júlio. Tem que ser devagar, né? Senão perde a surpresa. Evidentemente, tem a ver com 2023 e adelante, né? Mas vai ter, sim, um tom de acordo com o resultado da eleição. Já estou em preparo aí das possibilidades. Mas é um caso de uma página, um caso de ensino com solução conjunta e depois premiação dos resultados dos vencedores. Uhum. E o bom disso tudo, até agora, é exatamente essa visão diferente de pessoas diferentes, de instituições diferentes, nem todas elas da área financeira, que a gente sabe disso, né? Tem pessoas ali também que estão só na área de gestão, que tem um olhar no financeiro, mas estão na gestão de pessoas, ou marketing, tudo isso, e a gente entende que são essas visões que vão trazer insights, não é, diferentes e maravilhosos, né? Não, sem dúvida, tem essa questão da diversidade. Tem uma preponderância, evidentemente, do público de executivos financeiros. Uhum. Né? Isso também traz um pragmatismo nas soluções que é bem interessante. Tá? Espero que todos estejam lá para poder observar aí os resultados dessa dinâmica. É realmente bem enriquecedor participar, partilhar e depois observar os resultados. Vale super a pena. Eu estou aprontando uma nova para esse, mas eu não posso. Eu estou louco para falar o spoiler, mas não posso. Não posso. Dá, mas está chegando o dia. Professora Beatriz, e é interessante, né? Porque eu acho que é o sonho de todo autogestor, não é? Chega um ponto que a gente fica tendo que discutir internamente muitas coisas, mas perde um pouco dessa visão externa, não é? Então, assim, isso seria fantástico se fosse uma prática do dia a dia, se a gente tivesse essas comunidades, que a gente tivesse aprendendo, que a gente tivesse discutindo, não é? Ajudaria muito mais, não era? Então, eu acho que o mundo da educação, eu faço parte de alguns outros, como conselheira de conselhos fora da área da educação, mas eu vejo que o mundo da educação é o que mais discute as suas dificuldades e troca as suas facilidades com muito mais intensidade do que outras indústrias, né? As outras indústrias, elas se mantêm assim, numa proximidade, numa distância segura para que um não descubra os segredos do outro, para que um não imite, né, o produto do outro. No nosso caso,
quanto mais a gente compartilha, maior a gente fica, né? Quanto mais a gente compartilha ideias, soluções e tal, maior a gente fica e melhor são as nossas coisas. E isso é tão verdade, gente, não sei se ele está aqui, mas eu e o Arapuã, a gente troca ideias sobre quase tudo, sabe? E nós estamos na mesma cidade, a gente tem, né, duas instituições completamente diferentes, mas a gente sabe onde é que nós estamos. Então, é muito melhor a gente compartilhar do que a gente ficar brigando entre nós e aí lá pelas tantas vem um terceiro e se coloca aqui. Né? Que nem é do mundo da educação. Né? Quando a gente vê banco comprando empresas de educação, a gente começa a ficar preocupado, porque olha o que a gente está fazendo. Né? Então, eu acho que esse, sim, é um ponto interessante. Né? Um outro ponto que eu acho bem importante é também a gente se atentar para o fato de que algumas instituições também já estão fazendo quase que ligas, né? Quase que grupos para compras em conjunto. O Semesp tem, né, grupos que estão atuando de forma muito proativa, eles já estão fazendo coisas avançadas, eles já têm Inter e Dinter, eles já têm compras coletivas, eles já têm compartilhamento de biblioteca, eles já têm mobilidade docente e discente, né? Então, eu vejo que nesses estudos de caso e nessas conversas, a gente vai também amadurecendo algumas possibilidades e encontrando os nossos parecidos, os nossos semelhantes. Eu nunca vou me esquecer uma palestra que eu assisti com o Jamil, aquele da internacionalização, como é o sobrenome dele? Jamil... Que é lá dos Estados Unidos? Não, ele é brasileiro. É isso mesmo. Jamil o quê? Qual é o sobrenome dele? Eu esqueci. Mas ele falou uma coisa assim, quer ver? Vocês nunca devem tentar olhar para Harvard, Stanford, Michigan, MIT, nunca olhem para eles, porque eles não estão nem aí para vocês. Eles só falam entre eles. Olhem para universidades que têm o mesmo tamanho que vocês, que têm mais ou menos a mesma perspectiva de vocês, né? E aí vocês vão ver que vocês vão ter problemas semelhantes, que vocês vão ter coisas iguais. E eu acho que quando a gente faz isso internamente também é muito legal, porque a gente começa a ver outras perspectivas e outras soluções que as universidades acharam para os mesmos problemas. Os nossos problemas são iguais. A forma como a gente vai resolvê-los é que são diferentes. E num encontro como esse, num grupo assim que você tem um case para resolver, nossa, imagina a quantidade de insights positivos que a gente vai ter. Acho sensacional. Essa metodologia eu achei maravilhosa. Nós estávamos montando aqui, viu, Taiguara? Desculpa. A gente pensou exatamente nisso. Eu acho que a verdadeira essência da educação, não é? Tudo partiu daí, né? De discussões conjuntas das pessoas que foram evoluindo até a criação das instituições, né? Mas aí as instituições se isolaram um pouco. Quem sabe agora, né, Taiguara? Estamos fazendo esse movimento de volta, né, ao encontro. Ai, super legal, super. Não, há movimentos incríveis. O do Meeting mesmo aqui, essa troca que a gente faz, etc. A Bia contou brilhantemente. Realmente, outros setores têm, por vezes, dificuldade de fazer essa troca. Uhum. Talvez a gente tenha um pouco mais de maturidade nesse aspecto de lidar com o conhecimento, de gestão do conhecimento, mesmo de forma tácita, e aí a consciência de que executar alguma inovação é muito diferente de transmitir simplesmente uma ideia. Tá? Não só estou observando o caso da Bia lá no Rio, e ela está abrindo, e eu participei, né? Até abrindo aqui, se vocês gostam de bastidor, um almoço, eu, a Bia, o Arapuã, eles trocando informação à vontade. Falei, que legal, né? Esse é o clima. A ideia, o projeto em si, ela não implica em saber fazer aquele projeto, gente. Existe contextualização, existe caldo cultural, existe uma dependência de caminho, falando tecnicamente, que não permite com que uma coisa que aconteceu no lugar A vai acontecer igualzinho no B. Então, a gente tem total liberdade, até falando agora tecnicamente, né, de trocar, porque, assim, uma ideia que eu troco com a Bia, de repente, vai me ajudar demais na contextualização do encaminhamento de uma questão que eu tenho aqui em São Paulo. E isso é um convite a todos, né, os que estão aqui nesse momento, que vão ver depois por YouTube, a participar de eventos. O Financis é um fórum, há outros, tá? E abre o coração. Você vai ganhar muito com isso. Vai ganhar muito. Isso, né, Taiguara? Quando a gente estava querendo mudar ao invés de cobrança de créditos para cobrança de semestral,
você abriu para nós a sua experiência, acho que foi sensacional, porque isso nos ajudou a tomar a nossa decisão, mas assim, você mostrou suas possibilidades, suas dificuldades, né, suas dores, e como foi bom, como o que deu certo, o que não deu, então, isso foi muito importante, né, e se a gente não aprender a fazer isso, eu acho que a gente vai mais cedo para o buraco, sabe? Porque a nossa indústria ela é de interdependência, não tem jeito, a gente vai ter que trocar, não vai ter jeito. Feliz quem aprendeu isso mais cedo, né? Quem ainda não sabe como fazer tem que vir para o Financieiros para participar de uma experiência dessa, né? E aí vai ver que dá certo. Pois é, olha aí, ó, o culpado chegou. Tá vendo, Taiguara? Quem me levou para o Financeiros a primeira vez foi o Roberto, né? Depois da segunda eu já estava no debate lá, tá vendo? Ou seja, isso é que é legal, né? Isso é que é bom, não é? Mas avançando um pouco, pessoal. Júlio, e eu queria, gostei dessa brincadeira aqui de ser o mediador, tô brincando. Mas eu queria, até pegando o gancho disso que você falou aí, que o Taiguara trouxe, é muito legal quando a gente avança aqui na programação, e eu sei que era o movimento que você ia fazer aí, mas eu queria sublinhar uma questão. Então, a gente tem um painel aqui, putz, fantástico, né? Perspectivas para 2023, na visão de líderes da educação. Aí tem o Arapuã, que já foi citado aqui, né? O reitor da Uniswan, o Jefferson Vinhas, que está lá no grupo integrado como CEO, e a Elizabeth Guedes, presidente da ANUP. A Elizabeth Guedes e o Jefferson Vinhas já participaram de edições passadas do meeting aqui com a gente. E o Arapuã, eu vou aqui agora, isso aqui vai ficar gravado na rede, o Arapuã é um dos meus nomes principais aqui, para no ano que vem estar aqui com a gente em alguma edição que a gente vai fazer. Ó, Arapuã, agora você vai ter que vir aí. Foi quase uma intimação. Fale aí para a gente, Taiguara e professora Bia, sobre, né, esse painel, a ideia da montagem, as pessoas, uma curadoria fantástica, né? Essa etapa aqui, essa parte aqui das 4h30, olha, vai ser sensacional, porque nós temos aqui simplesmente 3 personalidades incríveis, que conhecem muito do setor, também abordando a questão do que vai ser o ano que vem, né? Tradicionalmente, aí nos últimos anos, a Beth Guedes estava fazendo voo solo nesse momento, tá? E a gente, até por uma questão discutida em conjunto, né, o Jeremias participou, várias pessoas aí, o formato enfim, de mesa, né, com mais gente discutindo, pode ser mais interessante durante alguns momentos para quebrar aquela questão da fala solitária, que nem a gente está fazendo aqui agora, fica mais agradável todo mundo interagindo. E aí a Beth segue participando porque ela tem uma sagacidade, né, uma visão aí de setor, de interação com o Congresso, de regulação, etc., da posição dela enquanto representação, né, da ANUP, mas é uma pessoa já com uma tradição incrível no setor, com as ideias dela. O Jefferson Vinhas, que foi o presidente do Financis, né, que hoje está atuando lá no Paraná, no norte do Paraná, ele estava na Sesumar, também tem, enfim, uma situação de estar na operação e também tem visões super interessantes sobre o futuro. E o Arapuã, gente, se vocês não conhecem o Arapuã, devem conhecer o Arapuã. Tá? Empreendedor nato, também está na operação da Uniswan, mas está em conselho de várias operações disruptivas, novas, etc., etc. Tá? Pega o currículo dele e falei, cara, esse cara tem tempo para tudo isso. Mas, enfim, mas ele é uma pessoa que experimenta, né? Que busca novidade o tempo inteiro, estuda. Então, também é uma pessoa que vai trazer ideias novas aí. Esses 3 vão fazer uma mesa realmente de alto nível, tá? Então, todas as visões, experiências deles, a serviço aí de nós lá observando, aprendendo com relação ao que vai ser no ano que vem. E também é um momento que a gente vai fazer perguntas, natural, tá? Para esse público bastante seleto aqui. Eu acho sensacional, assim, até particularizando um pouco, né? Eu acho que a Beth traz, além dessas visões que você colocou, eu acho que tem aí a questão da ANUP está encabeçando uma questão bem polêmica, né, com relação à questão dos cursos de medicina, certamente, fatalmente, isso vai ser falado, né. O Arapuã tem aí um paralelo de empreendedorismo, inovação, em que ele pode também fazer esse painel, né, do empreendedorismo e inovação numa cidade complicadíssima como o Rio de Janeiro, e ele está fazendo as coisas acontecerem. O Arapuã é um dos expoentes, assim, sabe, de inovação e empreendedorismo aqui no Rio,
e eu acho que tem muita coisa para trocar com ele. E o Jefferson, com essa visão que ele está tendo, né, de também ter vindo de um grupo super grande como a Sesumar, está participando agora, assim, desses processos todos que estão acontecendo. Eu acho que esse painel aí, olha, vai ser... Não sei se uma hora vai dar, viu? Também tenho minhas dúvidas. Mas o cobertor é curto, né? Não, é muito, né? Porque já teve aquela mais cedo falando da expectativa pós-eleição. Essa daí ela vai configurar como uma expectativa, né? Ou seja, prática. E aí, o que é que os líderes esperam de tudo isso, né? Acho que vai ser muito interessante essa diversificação de visões, não é? O Jefferson, que participou de uma grande fusão de tudo isso, não é? E agora assume outro compromisso, mas aí tem um grande empreendedor que está crescendo, né? E a professora Beth, né? Que tem a visão de todas, né? Dessa visão mais ampla e aberta de tudo que, inclusive, lá na frente vai ser bom ou não, né? Para o mercado. Acho que vai ser muito interessante também. E eu gosto muito da franqueza dela, sabe? Uma vez, eu nunca vou me esquecer, a gente estava no auge daquela, não sei se ela está aí, a gente estava no auge daquela discussão dos 30% aqui no Rio, e aí fizemos uma reunião com o Ministério Público, com o PROCON, e ela disse assim, olha, gente, deixa eu só falar para vocês, tem isso, vocês querem 30%, essa conta não bate, essa conta não fecha. Ela falou, mas foi sensacional, falou que todo mundo estava pensando, ninguém teve, né, muito... Ela achou um jeito de falar, ela falou simplesmente, essa conta não fecha. Foi excelente, eu acho que esse jeito dela assim, de trazer as coisas vai ser muito bom para falar sobre essas perspectivas, muito boa. E uma sinceridade extremamente embasada, né, professora? Também ela teve embasamento. Participei também de uma mesa com ela, junto com o professor Mozar Neves. E aí, no auge do fechamento de tudo, no meio da pandemia, foi uma mesa inesquecível para mim, porque eram críticas em cima de críticas a todo mundo, dizendo por que não tem educação? Tudo funciona, e aí cadê a educação? Todo mundo vai para o digital, tudo. Cadê a educação pública? E assim, com uma propriedade que eu estava ali no meio aprendendo, né? Estava ali de aprendiz mesmo. Isso aí. Perdão. Bom, aí de novo, né? A sequência aqui é o meu momento, né? O Taiguara já começou a rir aí, sabe que esse próximo momento ele é até perigoso falar, né? Porque é quase que a gente diz assim, tá, nossa missão está cumprida aqui, vamos embora, vamos fechar aqui o Meet. Não, mas é brincadeira, porque eu brinco que o Taiguara, né? É a personificação da nossa bandeira principal. Claro que a gente nesse caminho aí de 4 anos, a gente expandiu e olhou para outros lugares e tal, mas a gente nasceu como um movimento entre marketing e finanças, né? Botar todo mundo na mesma página. A gente às vezes pensa que esses setores são antagônicos, mas eles são muito complementares e precisam estar, né, assim, muito presentes aí nas conversas. Claro que tem um viés aí da gestão e da educação, né, da parte acadêmica, porque senão também a gente não está falando sobre o nosso mercado. Mas o Taiguara, eu brinco que ele é a personificação disso, né, dessa nossa missão, porque ele, hoje, como presidente do Financies, agora na última semana de outubro, a FECAP sediou o SAD-BR, né, que é o maior evento de marketing educacional do país. O Taiguara não só estava lá como anfitrião, mas ele participou também de um painel muito bacana aí sobre cultura organizacional, e aí agora ele faz o movimento reverso, né? Traz o Glauson para falar, o Glauson, um abraço para ele, um cara fantástico aí, traz o Glauson para falar sobre a sustentabilidade das instituições baseada na permanência, né? Normalmente os eventos de marketing, eles falam muito sobre captação, e claro, é uma parte super importante, mas falar da permanência é uma sacada muito bacana do SAD-BR, tem um livro, né, chamado Miopia. E aí, Taiguara e professora Bia, queria que vocês falassem sobre esse movimento muito bacana, né, de unir marketing e finanças. Eu sei que não é a primeira vez, né, a gente já teve outros movimentos, a Cibele Schwelter já participou, né, de Financies, já teve outros momentos, mas eu acho que ele tem um quê aí de ser muito especial por conta dessa sequência aí que eu narrei para vocês, né? Pois é, essa daqui é uma situação realmente de cumprimento de promessa de campanha. Nós conseguimos, sim, fazer a integração do maior evento de marketing educacional com o maior evento de finanças.
E por que essas integrações? Né? Evidentemente, a gente não tem condição de saber tudo, a gente tem que ter, enquanto Homo sapiens, algum grau de especialização, né? Que os conhecimentos são bem complexos, enfim, uma questão epistemológica, mas não vou entrar nesse tema aqui agora, né? O ponto para resolver problemas da realidade, eles não vêm enunciado, eles não vêm assim, esse é um problema de finanças, esse é um problema de marketing. A realidade, você capta ela e encaminha soluções, tá? Agora, existe uma total ligação, tá, entre as questões financeiras e de marketing. Por que acontece a inadimplência na instituição de ensino? Será que não tem a ver com satisfação de estudantes? Não tem a ver com o cumprimento do seu propósito? Não só a questão financeira, tá? Nossa, melhorou a taxa de inadimplência da escola, parabéns para o financeiro, ou é algo holístico? Enfim, eu vou só trazer, então, isso aqui como primeiro ponto de reflexão, tá? Então, acho que isso aqui é relevante para, inclusive, acalmar aí, por vezes, relações conflituosas nas instituições entre pessoal de marketing e finanças, né? E o Glauson acabou sendo o irmão que eu ganhei nos últimos anos, tá? Ele me ajudou profissionalmente na FECAP, a estruturar a área de marketing da escola, ele faz isso como consultor. E, enfim, fizemos amizade, trocamos informações, por vezes eu estou aqui nessa varanda, que vocês veem aí na tela, no meio da madrugada a gente troca ideias sobre N questões do meio educacional. Durante a pandemia foi muito intenso, natural, né? Todo mundo enclausurado. E ele teve uma ideia, tá? E ele estudou muito, vários modelos teóricos, sobre a questão de abordagem para retenção, para diminuição de evasão. E aí ele montou o livro, o Miopia, com base em situações teóricas, dando destaque para a teoria das restrições, TOC, tá? E desenvolveu um modelo de implementação super interessante. Ele vai abordar esse tema. Evidentemente, tem impacto direto nas finanças das escolas. Tá? Como que nós, enquanto instituições de ensino, estamos manejando dados, lidando com as informações que nós temos, para que nós não tenhamos tantos estudantes sem sucesso na sua formação. A ideia é ver o lado do copo cheio, né? E tentar ter ao máximo os estudantes atingindo seus objetivos, com qualidade, e, enfim, honrando seus compromissos financeiros, etc, etc. Tá? Mas o Glaucio ele vai trazer aí esses elementos. Então, olha que interessante, olha o engajamento, né? A gente começa o dia com a questão do Luciano, falando sobre o nosso papel, o papel das pessoas nas organizações universitárias modernas e do futuro. Legal. Segue com o parente quanto a tendências por pós-eleições, uma visão bem madura, né, de um líder aí de uma operação enorme. Aí a gente vai ter a foto do Financis, eu não posso deixar de falar disso, senão o Adriano depois me liga, né, e vai juntar todo mundo e fazer a maior foto de todos os tempos, a gente vai ter que fazer lá no pátio mesmo, viu, Bia? Aí reunimos no almoço, todo mundo, e o almoço é lá dentro, tá? A gente tem uma oferta do almoço dentro do próprio evento, está integrado, assim todo mundo tem o time, tem a interação, etc, etc. Tem a dinâmica de grupo com encaminhamento de soluções, pós-dinâmica de grupo, que já teve todas as ideias aí assimiladas, praticadas, né? Encaminhadas e trocadas, tem a mesa, com Beth, Jefferson, Arapuã, e agora uma reflexão sobre sucesso do estudante. Olha só, tem então toda uma lógica aí para a gente fechar essa questão. E acho que já está bom, não precisa nem dessa fala aqui. Não, é aí, né? Já estava bom, né, gente? A gente já podia partir direto para o coquetel, que era isso, né? Vocês me botaram na posição assim, do seja breve, porque a gente quer comemorar. É a cereja do bolo, é fechar o dia. Mas o case uva, assim, a gente vai ter que escutar, né? Porque, assim, querendo ou não, eu acho que tem muito para a gente aprender também, né, professor? Assim, está entre as 10 melhores do país, né? Nota máxima do EAD. Eu gostei de um referencial que eu vi, 83% dos alunos empregados em 6 meses e 93% dos professores MEC doutor, não é? Primeiro lugar dos 14 cursos do MEC e entre, não é? Muitas outras coisas, assim.
E manter tudo isso no universo de alunos, de campi, de tudo isso, não é fácil, né? Então, assim, eu acho que ele vai ter muito que aprender também nesse case, viu? Assim, também não vou dar spoiler, mas eu vou trazer um pouco de uma reflexão do como que a Veiga saiu da pandemia, né? Quais os aprendizados da pandemia, né? Com números também, com coisas bem interessantes, assim, acho que vocês vão gostar. Mas eu vou falar exatamente no tempo que vocês me deram, tá? Pode ficar tranquilo. Não, e desse aprendizado, né, professor, desses 45 anos, né, porque, assim, é uma instituição que não é nova, não é? Já é uma instituição que tem toda uma história a contar, não é? Mas, ao mesmo tempo, deu uma virada, né? Pós-pandemia foi, não é? Soube aproveitar, na verdade. Pós-pandemia e para rimar, pós-José Maria, né? Coisa boa. É tudo rimando. Pós-pandemia, pós-José Maria e Bia, aí o negócio foi, sabe? Coisa boa. E aí nós vamos para o segundo dia, né? Quer dizer, depois vai ter, né? Não, Júlio, parou, não. Coquetel, né? Coquetel, tal. Depois desse grande fechamento com a Bia, que aí fecha com chave de ouro o dia. Aí tem um coquetelzão para. Meu amigo, isso é imperdível. Desculpa, eu sou festeiro. Eu sei. Eu já conversei com o Fred. O Fayol errou quando ele definiu o ciclo administrativo. Ele errou, cabalmente. Não é planejamento, organização, liderança, execução e controle? É planejamento, organização, liderança, execução, controle e celebração. Pô, como assim? Tem que ter celebração. Então, a gente vai ter um momento ali de interação, de network. Aí a Bia, se ela quiser dar spoiler, fica à vontade. Já estão perguntando aqui, hein? Se é samba, pagode, o que é? Já estão perguntando. Não, tem que ficar até o final da minha palestra para saber qual que é. Não é assim, não. Não vai entregar o jogo, não, né? Eu aprendi como manter público. Quem faz aula, quem dá aula sexta-feira no último horário tem que aprender isso. É isso aí. E antes vai ter um cara do marketing, né? Vai estar lá o Glaucio falando de marketing, então tem que aprender, né? Tem que fazer logo. Mas que coisa boa, né? No outro dia já começa, né, com a abertura. Uma coisa muito boa, né, que a gente também citando, né? Esse momento patrocinadores, não é, Taiguara? Eu acho que os patrocinadores é que permitem a gente fazer tudo isso, né? E eu acho muito legal essas oportunidades que a gente dá para o patrocinador, essas assinaturas que os patrocinadores têm que levar. Eu acho que essa turma, ela acredita no que a gente faz, não é? A gente tem que ser fiel também aos patrocinadores, não é? A gente passou ali de primeiro de patrocinador, mas acho que esse momento patrocinador é importante, inclusive para as pessoas que estão lá entenderem, não é? Que se não fossem os patrocinadores, a gente não fazia evento também, não é? Ou fazia evento por um preço exorbitante, né? Pois é. Mas, viu, Júlio? Mas, tem outra dimensão do Financis, também é uma dimensão pragmática, tá? Em que você indo e conhecendo os patrocinadores, você leva muita ideia para a sua instituição de ensino, faz crítica da sua operação, vê se você está up-to-date com melhores práticas. Então, são patrocinadores que trazem aí elementos de ponta, nas diversas frentes aí ligadas à gestão financeira e educacional. Então, é um momento interessante, sim, de conhecer soluções que estão operando em mercado. Tá? Então, enfim, vou estar lá. Eu tinha brigado com o Adriano que sexta de manhã tinha que ter, e com o grupo todo aqui, né, o Jeremias também, a Beth, etc., e sexta de manhã ia ser sexta free, né, não ia ter evento na sexta pela manhã. Só que é tanta atividade, tanta discussão, etc., que eu me rendi aqui, é verdade, tá, que a gente precisa de mais tempo, mas cobertor curto. Então, vamos recomeçar aqui na sexta de manhã, e sim, com os patrocinadores apresentando suas soluções. É bastante relevante. E aí logo já começa, né, com a importância do financiamento também, não é? Com o Beto Dantas, não é? Dá para valer. Isso aqui ele dá na veia, né? A gente tem aqui a situação que, enfim, todos aqui imagino que já tenham conhecimento das estatísticas, né? Nós temos aqui um Brasil extremamente desigual, tá? Classes A e B abastecidas no nível Bélgica, em termos de ensino superior, outras classes no nível, não vou usar outros países, porque não quero deixar nenhuma conotação negativa para ninguém, né? Mas muito baixa. E a chave do financiamento é fundamental para o setor. Tá? Como nós vamos conseguir fazer a inclusão de novos estudantes por meio de ferramentas de financiamento, em particular nós temos aqui a questão também do financiamento privado. Né? Então, é um momento para a gente refletir sobre ferramentas para usarmos em nossas instituições. Uhum.
Bem, depois entra a parte de educação em números, não é? Essa leitura dos especialistas. E aí, Daniel Infante, que é um monstro, né, da Educa Insights, o Paulo Prece, que é outro também, não é? Da Roper, e o Romário, sócio fundador da Atma. Então, assim, também 3 craques, né, professora, que nos fornecem subsídios, não é, diários para a gente trabalhar, não é? Para fazer uma boa gestão, uma boa liderança, entendendo todos esses números e com todo um trabalho que eles têm em cima disso, que não só fornecer números, né, mas fornecer, além dos dados, todo o estudo que eles fazem em cima, né, de soluções para a gente poder fazer uma boa gestão, não é? Exatamente. Eu dei tchau agora para o Vianney, que acabou de sair, mas assim, quem de nós nunca viu ou nunca se baseou num estudo da Educa para poder tomar alguma decisão, abrir um curso e fechar outro, né? É a mesma coisa a Roper, né? O Paulo também tem eu nunca perco quando ele fala, porque sempre a gente pega, né, coisas super importantes, né? E o Romário, nossa, mais ainda. Então, assim, eu acho que são 3 consultorias importantes, sendo que 2 delas a gente está trabalhando direto com os dados deles, né? Que é da Educa e da Roper. Então, acho que trazer isso em números vai ajudar muito para a gente traçar uma discussão sem o eu acho, né? Está aqui, é o dado, né? Então, acho que é perfeito isso, né? Uhum. Então, agora a gente costuma dizer no meeting, né, que a gente sempre coloca os lados do balcão, não é? É uma frasinha que a gente costuma dizer, vamos colocar os 2 lados do balcão, tal. Dia desse a gente colocou 3, que a gente colocou um estudante também, não é? Mas esse dos dados, eu acho que é interessante exatamente porque quem está lá, não é, na atenção vai ser exatamente o outro lado do balcão, não é? E vai extrair muitas informações deles. Não, e agora as grandes consultorias e os cursos de Agile, dados são o novo petróleo, né? Uhum. A tese é essa, né? Que os dados são o novo petróleo. E tem a questão vamos lidar com esse petróleo aqui, manusear ele direitinho, né? Temos a leitura de 3 pessoas incríveis, e esse daqui é uma retomada de uma atividade que foi realizada em Curitiba, no Financis da PUC Paraná, e foi um sucesso danado. Quando teve a apresentação de 3 consultores renomados sobre os números do setor, você está trazendo total concretude, linha de tendência, etc, etc. Então, isso, exatamente, não é eu acho, está aqui. Então, vamos observar os dados e poder aí encaminhar as decisões que forem pertinentes às nossas instituições. Isso, muito bom. Aquele ali foi foi o primeiro que Roberto me levou. Roberto? O primeiro financista. Foi. O primeiro foi lá em Curitiba que eu fui. E aí, muito bom, assim, porque são exatamente esses momentos onde a gente tem uma troca muito grande. Né? São nesses momentos que a gente traz reflexões muito grandes, assim, até onde a gente pode mudar, o que é que a gente pode fazer, em que momento a gente pode atuar, não é? Eu acho que isso aí é muito importante mesmo, tá? Depois disso, entra a parte das bibliotecas digitais, não é? De onde vem e para onde vão, com o Laércio Dona, que é sócio fundador da XP Inteligência Educacional. Nesse aspecto, nós tivemos várias reuniões ano passado, não foi, Taiguara, sobre essa parte de biblioteca, chegando a formar um grupo lá do Financis, não é? E, assim, é bem interessante, porque isso é realmente algo que a gente precisa discutir mais, não é? Isso é algo que a gente precisa trabalhar mais essas bibliotecas, né? Hoje estão muito concentradas e a gente entende que elas precisam sempre ter a professora Betty Guedes também, professora Bia. Ela encabeçou também um grupo de biblioteca digital exatamente com esse intuito, né? De trazer mais liberdade de escolha, inclusive, né, Taiguara? É um elemento fundamental para o desenvolvimento dos estudantes universitários, né? O acesso a conteúdos de qualidade, etc. E também, do nosso ponto de vista financeiro, tem impactado a nossa DRE de forma direta. Hoje existe, assim, uma situação de concentração. Né? Não é barato fazer o pagamento das licenças. Vamos aqui abrir o coração. E, né? Só basta ver também a marca aí nos demonstrativos. Então, discutir possibilidades. Né? Então, o Laércio, que é um executivo super experiente em termos de fornecimento de soluções para o setor, vai refletir de onde vêm essas bibliotecas digitais e para onde elas vão. Tá? Uma reflexão que, por vezes, eu faço aqui em São Paulo, até com a presença do professor Lito, é sobre a questão também dos repositórios abertos, até que ponto a gente pode vir a utilizar ou não, mas aí é um encaminhamento de questão que eu vou fazer ao vivo para o nosso amigo Laércio. E, aliás, o Laércio é um amigo também, né? Ele é um executivo bem, provavelmente todos aqui conhecem, e ele fez uma aposta comigo, Bia, deixa eu te contar esse quebra-gelo aqui.
Durante a pandemia, eu lá na FECAP, eu inventei, na verdade, quem inventou foi o Ronaldo Frois, que é o proreitor de graduação, de fazer uma live, um show da banda dos professores. Olha a história. Tá? E aí, estava na moda, né? Nós temos uma banda de professores na FECAP, né? Não é tão boa do ponto de vista musical, mas é divertida. E aí nós fizemos a live do Teatro FECAP, todo mundo testou Covid, foi lá bonitinho, fez a live, e o Laércio, ele é um cara que gosta muito de raça negra. E aí eu fiz toquei um som em homenagem a ele, porque a gente fez uma aposta. E eu vou poder agora cobrar dessa aposta ao vivo com ele, lá quando estivermos no Rio de Janeiro. Tá bom? Depois eu mando o link para você. E curioso agora, hein? Curioso. Coisa boa, né? Professora, e que impacto tem na realidade das instituições, no caso da instituição liderada pela senhora, que impacto tem as bibliotecas digitais hoje em dia? Então, esse é um tema assim, apaixonante, porque desde que eu coordenava lá os cursos de mestrado e doutorado da UVA, a gente, e as bibliotecas digitais nem eram ainda tão assim, né, disseminadas, elas ficavam como assim um plus dos pesquisadores da pós-graduação estrito sensu, que era o acesso ao portal de periódicos da CAPES, né? Então, já era assim extremamente chique e elegante ter um acesso ao portal de periódicos. Quando a gente, através da minha biblioteca e tudo mais, quando a gente começa a introduzir isso na graduação, o aluno foi muito rápido, né? A adesão foi muito rápida, mas o professor foi todo um trabalho para a gente conseguir fazer com que o professor se apropriasse dessa facilidade, né? E aí a gente foi vendo que aquela, eu chamo de cultura axilar, né? Você põe o livro aqui embaixo do braço e sai desfilando assim. É bem isso. E perder essa cultura axilar foi doloroso para o professor, né? A ponto, gente, é tão impactante, assim, vez por outra a gente tem que fazer umas insertas para ver se o professor está fazendo acesso e estimulando acesso da bibliografia que ele mesmo indica, né? E a gente está fazendo isso de forma aleatória, mas constante, sistemática, sabe? Porque realmente é um investimento bacana que as instituições fazem. Eu não vejo como voltar para trás isso. Eu não viajo mais hoje sem o meu Kindle, eu não viajo mais, né? Porque tem ali livros para passar uma tarde na praia, livros para passar no avião lendo livro de trabalho. Então, assim, quem é que hoje pode, né, prescindir de uma biblioteca digital? Mas, para além disso, né, é a nossa garantia de que a bibliografia vai estar sempre atualizada, sem que você tenha que fazer um novo caminhão de descarte de livros, que é uma dor no coração, né? Então, acho que é uma tendência que veio para ficar, e eu acrescentaria mais. Eu acho que, junto com as bibliotecas digitais, uma outra questão que veio para ficar, e da onde vem para onde vai, são também os laboratórios digitais, né? Acrescentando a esse acervo das bibliotecas, também o acervo dos laboratórios, sabe? Então, acho que é super, hiper importante também estou louca para assistir essa mesa, viu? Acho que vai ser muito boa. Vai ser logo depois do almoço, né? Pois é, e o bom é que Taiguara falou, né, que tem um sentido, né, tem um storytelling, né, Taiguara? E aí a professora Bia já tocou no assunto que tem muito a ver com o próximo, que é a parte de inovação, não é? E a inovação na prática para a educação. Isso é bem interessante, porque vai falar exatamente o Felipe Mandawali, né, da ACAT, inovação em sala de aula, e aí, assim, é uma crença pessoal minha, sem querer puxar a sardinha, né, mas minha área é neurociências, e eu acho que tem que fazer sentido, não é? E quando a gente fala em inovação, trazer inovação, tudo isso, o primeiro produto que deveria ter inovação é exatamente a sala de aula, mas a sala de aula no contexto da metodologia que é aplicada ao aluno, não é? Um dia desses eu participei de um evento do metaverso, e aí eu entrei, passei 10 minutos e saí, né? Fred, que é testemunha, né? Quando eu escuto falar de metaverso na educação, eu ainda fico meio arrepiado, porque as pessoas querem pegar uma sala de aula comum e colocar no metaverso e dizer que isso é inovação. Poxa, mas cadê o método, né? Cadê essa questão da sala de aula, da mudança cultural em sala de aula, como a senhora falou, dos professores, de tudo isso, né? E aí eu acho que vai ser um tema bem, né? Inovação na prática. Depois vem o Marcelo Rocha, não é?
da Mesper, uso do óculos VR, não é, em sala de aula, um caso prático, e o Manuel Mendes, né, que eu gosto muito do Manuel, diretor executivo da XL Center, Inovação por Excelência. Eu acho que o Manuel também tem contribuições gigantes, né, que o Manuel vive nessa rota internacional também, né, Taiguara? Vai trazer muita coisa importante também, não é? Essa mesa vai ser muito boa. É um pessoal super preparado, né, com experiência internacional, e a ideia aqui, tá, é suscitar nos executivos financeiros, em particular, a situação da inovação, do que está funcionando, tá? Do que tem de fronteira, e também preparar os orçamentos, tá? Porque inovar não é só uma questão de adoção de práticas, mas tem investimento por trás também. Então, ao ter contato com essas ideias e inovações, o executivo financeiro também vai ser provocado a levar para a sua instituição um diálogo com a área acadêmica, etc., tá? Sobre o que está sendo adotado ou não, o que pode vir a ser adotado ou não. Então, esse é o propósito aí dessa mesa, né, de arejar o executivo financeiro quanto a ideias e coisas que já estão acontecendo no ambiente da educação. E principalmente, né, Taiguara, já que a gente está falando assim com os caras os donos do caixa, né, é sensibilizá-los também, porque muitas vezes, né, a inovação ela precisa ser tangibilizada em resultados, né, para que a pessoa que vai liderar, porque não é barato, fazer inovação não é barato, investir em realidade virtual, realidade aumentada, isso não é barato. Eu acabei de comprar uma mesa agora de realidade virtual, quer dizer assim, e eu acho que faz todo sentido, né, sensibilizar o executivo financeiro para que ele veja também a quantidade de ganhos intangíveis da organização, da instituição, que um investimento desse pode ter. E eu gosto sempre de falar em investimento, porque você ter uma sala de inovação, você ter, né, um professor que vai precisar de alguns elementos, ou até de um quadro interativo mais bacana, eu acho que falar disso é também tangibilizar para o executivo financeiro que esse investimento vale a pena e que ele tem um retorno, não só na aprendizagem, né, Júlio, que é a tua área, né, de neurociência e tal, não só na aprendizagem, mas também na reputação da instituição, vai trazer, e querendo ou não, o aluno sai falando, poxa, na minha instituição tem uma lousa interativa, eu hoje botei um óculos de realidade virtual. Isso faz sentido, sabe, para o branding também. Então, é um investimento em todas as pontas, no marketing, na experiência, que hoje não dá para não falar, né, que estar numa instituição de ensino é também uma experiência. E aqui eu acho que vai ser muito legal quando essas pessoas citarem, né, casos e exemplos de como que isso aconteceu, por exemplo, numa inovação, numa sala de aula, o que seria isso e quanto que isso repercute, né? Então, acho que esse é um ponto legal também, que vai ser bom de ver isso, né, acontecendo. E o melhor de tudo, né, é que eu acho muito massa no financeiro, né, essa visão sistêmica, não é? A importância de ter essa visão sistêmica, porque assim, nada funciona se for compartimentado, na educação não funciona, né? Então, assim, o olho está na inovação, mas tem que estar lá na aprendizagem, está na parte de comercial, marketing, ou seja, está em tudo, né, Taiguara? É um olho no caixa, né, Taiguara? Mas outro olho tem que estar olhando o mercado, tem que estar olhando tudo. Exato. E assim, acho que é legal essa visão holística, porque o cara vai poder fazer assim, bom, então se eu vou comprar um laboratório aqui de inovação, eu posso tirar um pedaço do marketing, do dinheiro que eu vou investir em Bosdor e tal, porque, de verdade, gente, quando uma família, e aqui no Rio, não sei se é de vocês, mas aqui no Rio, o pai e a mãe vem ver a instituição. Quando ele vê um laboratório, acabou. Eu já tive casos de filho que passou na federal, quer dizer, o pai não ia pagar nada. Quando ele viu o nosso laboratório, ele falou, não, já escolhi, tá certo. Vai lá e faz. Ele já sai com o boleto na mão. Então, quando o financeiro sabe disso, sabe, você consegue justificar, né, o que está acontecendo ali. Então, e eu acho que tangibilizar isso para eles é muito importante. Uhum. E isso leva a atrair alunos, né? Que eu digo sempre, Atrair, né? Nós teremos um debate aqui no Meeting, não é? Que vai ser bem interessante, que é captar ou atrair,
não é? Então, captar, você gasta dinheiro, atrair não, você investe em vários outros setores e começa a atrair os alunos para a sua instituição, não é? É. E converter, né? Porque também você traz ele até ali e converte na hora. Isso. E aí tem a parte depois de apresentação e premiação, né, que o Taiguara já falou, e aí fecha com de alma para alma. Eu achei esse tema fantástico, não é? E principalmente feito pelo Nelson Freitas, né, que ele se entrega de corpo e alma mesmo quando ele vai fazer isso, né, Taiguara? Eu acho que, assim, foi a escolha certíssima. Nelson Freitas é um ator fantástico, mas, antes de tudo, é um ser humano muito bom, não é? Então, ele fala muito com a alma, não é? Fala com a alma, enfim, é um momento que também é de fechamento do evento, para a gente fazer uma autorreflexão, né, sobre nós mesmos, sobre o que a gente está fazendo da nossa vida. Então, já é uma tradição no Financis ter essa apresentação final como uma questão mais filosófica, sabe? Tá, qual que é o nosso papel nesse mundão aqui? Por que a gente troca? Qual que é o sentido das relações, enfim? E nós tivemos aí a oportunidade, a sorte de ter a confirmação do Nelson para nos brindar aí com esse fechamento, né? Ele que, enfim, dispensa apresentações, né? Já que estamos no Rio de Janeiro também já tem a presença dele, então vamos recebê-lo, né, Bia? E ele também fez uma lista de exigências aí, mas é normal, né, Bia? Global, né? Mas, assim, quanto mais eu li a lista de exigências, mais curiosa eu fiquei para o evento, né? Porque vai ser muito legal. Então vai ter alguma surpresa também, né, professora? Acho que sim. A segunda surpresa, né? Coisa boa. E aí, para fechar, não é, com a mais uma promessa de campanha de Taiguara, mais um coquetel. Pois é, tem que ter coquetel, é festa. Celebrar, né, Taiguara? Tem que celebrar, é uma alegria também. E tem a parte também do sorteio de brindes. Os patrocinadores são muito generosos, tá? Na hora do sorteio dos brindes, realmente, o pessoal leva coisas incríveis. Aí vai de Alexa para baixo, sabe? Aquela coisa toda. Quem gosta de um uísque também, por vezes o pessoal leva, mas enfim, aí cada patrocinador leva o seu, faz o sorteio e a gente sai para fazer a celebração da nossa união, da nossa troca de ideias, dessa construção que nós realizamos, tá? E aí faz o fechamento. Muito bom, que bonito, viu? E é isso, é integrar, não é? A gente tem essa missão também, não é, de integrar, e a gente vê muito bonito, a gente vê cada vez mais próximo de todos que formam o Financis. Eu acho que a gente só tem a ganhar com isso, a educação só tem a ganhar, né? Sem dúvida. Fredão? Eu acho, olha, eu acho que, assim, vai ser um momento super interessante. A gente estava ali, participou do FENESP agora, um FENESP de 100% presencial. Muito bom. É muito diferente, é muito bom, sabe? A gente não se dava conta de quanto era bom se encontrar. Eu sempre me dei que eu gosto de encontrar as pessoas e esses eventos é o momento, assim, que a gente consegue estar todo mundo junto. E abraçar, então, né, professora? Abraçar as pessoas, né? Isso é muito bom. 2 momentos desses, então, nossa senhora, e eu já tenho, assim, um monte de gente que eu já sei que vem, sabe? Eu acho que vai ser muito, muito, muito legal. Eu estou muito, muito, acho que vai ser legal. E digo de novo, assim, acho que é um casamento perfeito entre o lugar, sabe, o astral e a programação. Então, as pessoas vão sair daqui duplamente energizadas. Uma, porque pessoalmente, né, a gente vai cuidar do pessoal, e outra, profissionalmente, porque a gente vai também trazer e proporcionar de conhecimento. E acho que isso é muito legal. Bacana. Muito bom. Que maravilha. Bom, pessoal, antes da gente está se encaminhando aqui para o final da nossa conversa, eu queria só fazer alguns lembretes e convites, tá? Primeiro, a gente já falou, lembrar que na próxima semana, nos dias 19 e 20 de outubro, a gente vai estar em Recife com o nosso evento presencial e experiencial, o Meeting Experience 2022, inclusive continuando a conexão com o Financis, né? Por pouco o Taiguara não ia estar conosco, mas a gente... vai, né? Vai, Roberto Cavalcante vai estar lá. Eduardo E, Jeremias. super importante, exatamente, Edu Jeremias, CFO da Unifeob, diretor de comunicação do Financis, vai estar lá com a gente também, como painelista, como técnico do nosso Momento Maker, vai ser muito legal. Então, entra lá no Simpla, procura pelo Meeting Experience 2022, né, vê a programação completa, todas as informações estão nas nossas redes sociais. Parece papo de vendedor, né, eu sou comercial, mas são realmente as últimas vagas, aproveitem mesmo.
tá? Felizmente aí tá tendo uma procura muito legal, então garanta aí a sua vaga. Ainda falando sobre Financies, né? Dei um spoiler aqui durante a nossa gravação. A nossa próxima edição do nosso Meetingcast está mais do que especial, né? Pô, nosso querido professor gestor, profissional maravilhoso aí de educação, Taiguara Landgraf, nos deu a honra de partilhar a sua história, a sua trajetória. A gente vai contar isso, vai para o ar na última semana de outubro, tá? Então fiquem ligados, vai ser também um esquenta aí bacana aí para o Financies, saber um pouquinho mais da história do Taiguara, e quem for lá para o Rio de Janeiro vai poder repercutir com ele algumas coisas legais aí que ele vai contar. E o nosso próximo encontro aqui, na nossa quarta temporada online, vai ser no dia 17 de novembro. A gente vai falar sobre as estratégias mais quentes aí de captação para o próximo ano. Fiquem ligados nas nossas comunicações e redes sociais para não perder nada do que vem por aí. E agora sim, então, é chegada a hora de agradecer aos nossos participantes pela presença, de forma muito especial aos nossos painelistas, né? A gente teve aqui, de novo, conversas educacionais de altíssima qualidade, cumprindo totalmente com o propósito do evento. Se alguém quiser entrar em contato conosco, propor algum tema, conversar, o nosso e-mail é o contato@meetingeducacional.com.br, além, claro, das nossas redes sociais. Falando em contato, a gente convida todos os participantes que respondam a nossa avaliação, que será enviada por e-mail para todos os inscritos, para que a gente possa continuar aí crescendo, evoluindo com o nosso evento. E também queríamos agradecer de forma muito especial, mais uma vez, aos nossos patrocinadores, Fories Soluções Financeiras, Yang, Brandil Consultoria Educacional, Fundacred, CRM Educacional, Grupo Cobrafix, QHMDS Seguros Educacionais, Qualinfo Tecnologia para Educação, Strix Educação, Avaliação e Projetos, SafeTech, parceira Premier do Google for Education, e Unibolsas Brasil. Fiquem ligados em nossas redes sociais para acessar os nossos conteúdos, seguindo o Meeting Educacional de Marketing e Finanças no LinkedIn, Instagram e Facebook, além do Meetingcast no Spotify, Pocket Casts e Google Podcasts. E fique por dentro das novidades que virão. Lembrando que essa conversa será disponibilizada no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreva lá para ter acesso ao nosso conteúdo. E você que está acompanhando no YouTube, se você gostou, compartilhe o vídeo, comente aqui embaixo, dê o seu like, ative as notificações para receber em primeira mão os nossos próximos vídeos. Tem muita coisa legal por aí, principalmente pós o nosso evento presencial. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Muito obrigada. Vai ser um prazer receber todos aqui, viu? Estamos ansiosos esperando vocês. Um prazer rever vocês, um prazer